Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 1 a 8, leiamos alternadamente. Diz assim a palavra do nosso Deus. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Amém. Irmãos, nós professamos a soberania de Deus. Nós temos como a doutrina a soberania de Deus, de que Deus não somente criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, mas que também Deus governa tudo o que Ele criou. Tudo que Deus criou, Ele continua governando. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Queremos que não há nada nesse mundo que esteja fora do seu controle, que esteja fora do seu governo. Mas quando nós professamos, irmãos, todas essas coisas e lemos o registro dos acontecimentos que nós temos estudado nos domingos anteriores, acerca daquele evento onde Estevão foi injustamente acusado por aquela liderança judaica e foi condenado a ser apedrejado fora da cidade e foi morto por aquelas pessoas, não porque ele tivesse feito alguma coisa vil, não porque ele tivesse feito alguma coisa ruim, errada, pecaminosa, mas por ter sido fiel ao Evangelho de Cristo Jesus. E talvez algumas pessoas perguntem, diante desse evento, desse acontecimento, onde estava Deus naquele momento? Onde estava Deus naquele momento em que nosso irmão, fiel a Deus, fiel ao Evangelho de Cristo, foi brutalmente apedrejado, brutalmente morto por aquelas pessoas? Essa passagem que nós lemos, irmãos, ela nos oferece algumas respostas acerca dessa pergunta: por que Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse com Estevão? Lembremos, irmãos, o contexto que desencadeia toda essa situação, né? Estevão foi eleito com aqueles outros irmãos ao ministério, à diaconia, e entre aqueles 7 diáconos que foram eleitos, Estevão, ele estava ali junto, e ele é destacado como um homem cheio do Espírito Santo, de fé. E aí depois nós vimos que homens se levantaram contra Estevão, fizeram acusações falsas contra ele, e depois então foi condenado injustamente, e depois então levado para fora da cidade, e foi apedrejado, como nós vimos no capítulo 7, versículos 54 a 60.
E agora, irmãos, nesses versos que nós lemos no capítulo 8, vemos as consequências. Nós vemos as consequências da morte de Estevão, o registro que Lucas faz aqui dessa narrativa do que desencadeou a morte de Estevão. Qual foi o resultado da morte de Estevão? O que é que aconteceu após a morte de Estevão? É a continuação da história da igreja primitiva após a morte de Estevão. Os irmãos lembram, no domingo passado, na última oportunidade, nós vimos aquele contraste do sinédrio, aqueles homens, aqueles juízes que deveriam agir de forma sóbria, tranquila, para julgar aquele homem. Aqueles homens se levantaram brutalmente, ferozmente, rangiam os dentes e avançaram contra Estevão. E ao mesmo tempo nós vimos, na última oportunidade, Estevão na mais plena paz. Estevão ali na mais plena paz, irmãos, naquela tranquilidade. E vimos a narrativa que ele viu os céus abertos. Ele viu os céus abertos, ele contemplou os atributos gloriosos de Deus. Ele contemplou os atributos grandiosos, maravilhosos de Deus. E a palavra de Deus diz que ele viu o nosso Senhor Jesus Cristo em pé à destra de Deus, como ali estivesse defendendo Estevão, como ali dizendo: olha, você foi aprovado no tribunal que importa. Você foi aprovado no tribunal que importa, o tribunal de Deus. Você foi fiel ao Evangelho. Você foi fiel a Deus nesses momentos tão difíceis, enquanto você era apedrejado. E gostaria de considerar com os irmãos nessa manhã, e chamando a atenção dos irmãos para essa palavra aí que tem grande destaque nesse texto. Observe que essa ideia se faz presente aí nesse texto que nós lemos, que é a palavra grande. A palavra grande. Essa passagem, irmãos, ela é transitória também. Ela agora mostra um novo momento da igreja. Ela introduz também outro servo de Deus muito importante na igreja primitiva, que é Filipe, o diácono evangelista. E veja que, observando como Lucas utiliza essa palavra grande, irmãos, para expressar esses acontecimentos que nós lemos aqui nesse capítulo 8, do versículo 1 a 8. E eu chamo a atenção dos irmãos primeiro para esse grande pranto e a coragem que aqueles irmãos da igreja primitiva demonstraram naquele momento difícil, de grande perseguição, ao fazerem o quê, irmãos? Ao enterrarem Estevão. Ao enterrarem Estevão. Está aí no versículo 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre eles. Eles se arriscaram, irmãos, eles se arriscaram aqui para tomar o corpo de Estevão, para sepultá-lo de maneira digna, e ainda prantearam sobre o corpo de Estevão. É importante mencionar, irmãos, que logo que Lucas começa a registrar esse momento, vejam que não registra logo após esses acontecimentos, logo no versículo 1 aqui do capítulo 8, essa demonstração de piedade, mas ele vai para o versículo 2 e coloca aqui, para mostrar essa coragem mesmo, irmãos, essa disposição, essa coragem daqueles irmãos de enfrentarem aqueles homens que perseguiam a igreja. E nós entendemos que Lucas fez isso, irmãos, para ressaltar mesmo a coragem daqueles irmãos ao sepultarem, ao providenciarem um sepultamento justo para Estevão.
E ainda, como nós vimos aqui, prantearam, choraram sobre o corpo de Estevão. Estevão morreu, irmãos, desencadeou uma grande perseguição, e mesmo assim, mesmo diante daquela situação de perseguição, de luta feroz por parte daquela liderança judaica contra os cristãos, contra aqueles que andavam no caminho, como nós vemos aqui em vários momentos no livro de Atos dos Apóstolos, mas apesar disso, aqueles homens tiveram a coragem de sepultar e prantear sobre o corpo de Estevão. Veja, irmãos, que sobre essas pessoas, elas são descritas aqui como piedosas. Elas são descritas aqui como piedosas. E eram judeus convertidos ao cristianismo, e eles tiveram essa coragem, essa compaixão por aquela situação, mesmo naquele momento difícil, eles não hesitaram em enfrentar aqueles homens ferozes, aqueles homens brutos, que apedrejaram Estevão para dar um sepultamento justo para Estevão. E nesse relato também que Lucas faz, irmãos, por causa da morte de Estevão, usando também essa ideia de ser grande, nós vemos aqui no versículo 3, a partir do versículo 1 e 3, essa grande perseguição em consequência do martírio e morte de Estevão. Veja que Jesus, irmãos, isso é um alerta, né? Aquela igreja foi alertada por Jesus de que eles seriam perseguidos, eles seriam levados aos tribunais, eles seriam perseguidos, seriam encerrados nos cárceres, e mesmo assim nós vemos esse homem sendo fiel a Deus. Veja que Lucas registra a partir do versículo 1 essa perseguição geral, né? Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja, contra todos. Lucas aqui em determinados momentos, ele vai tratar essa situação no sentido geral, e ao mesmo tempo ele vai tratar de situações específicas, como é o caso de Estevão, como é o caso de Filipe. Ele vai fazer sempre essa transição. E veja que Lucas registra também aqui um dos mais terríveis perseguidores da igreja, de maneira individual, que é Saulo de Tarso, um dos mais terríveis perseguidores da igreja. Vejam que nós lemos que no capítulo 7, no final, que as vestes daqueles homens, né, foram jogadas aos pés de um homem chamado Saulo. É quando ele é introduzido aqui nesse livro de Atos, não por mera coincidência, né? Como eu disse, a Bíblia não existe coincidência na Bíblia, tudo tem um motivo. Nós já vemos Paulo sendo introduzido aqui nesse livro de Atos dos Apóstolos, e a Bíblia diz que Saulo consentia tudo aquilo. Saulo aprovava, é como ele dissesse assim: olha, façam isso mesmo, matem esses cristãos. Ele consentia, ele aprovava tudo aquilo que acontecia. E o fato, irmãos, é que a morte de Estevão, dentro dos planos de Deus, nós precisamos entender isso, a morte de Estevão, dentro dos planos de Deus, ela foi utilizada como um estopim, como um start, como um começo aqui, irmãos, para que a igreja de Cristo fosse perseguida de maneira brutal, e através dessa perseguição o evangelho pudesse transpor os muros de Jerusalém. É isso que nós vemos aqui, irmãos. E tudo isso acontecendo conforme o resumo do livro de Atos, que está lá no capítulo 1, versículo 8, resumindo o que aconteceria quando Jesus fala para aqueles discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
Judéia, Samaria, até os confins da terra. E é exatamente isso que está acontecendo aqui, irmãos. Os planos de Deus sendo realizados. Os planos soberanos de Deus sendo realizados a partir desse momento do martírio, da morte de Estevão. Foi um estopim, foi o começo, então, do Evangelho de Cristo sendo disseminado, sendo levado para outros lugares. Então, se nós fôssemos fazer aqui uma sucessão de eventos, nós vemos Estevão é morto, a morte de Estevão suscita grande perseguição, a perseguição resulta em grande dispersão da igreja, a igreja dispersa para outros lugares, e esta grande dispersão, ela resulta numa grande promoção do Evangelho, o Evangelho de Deus sendo disseminado. A Bíblia fala aqui, irmãos, o texto fala que os apóstolos ficaram em Jerusalém, nós não sabemos exatamente por que eles continuaram lá. Aqui não diz que eles não foram perseguidos, aliás, os apóstolos foram os primeiros a ser perseguidos, né? E nós vamos ver a continuidade dessa perseguição, tanto é que Tiago vai ser morto ao fio de espada, nós vemos esse registro aqui, mas é como se, aliás, os próprios apóstolos foram aqueles que disseram diante do sinédrio: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Né? O sinédrio fazendo aquela pressão, aquelas exigências aos apóstolos, e os apóstolos disseram: olha, nós não vamos obedecer a vocês, porque nós vamos, antes importa obedecer a Deus. É isso que nós vamos fazer. O fato, irmãos, é que o povo foi atiçado, estimulado por aqueles helenistas que levaram Estevão à condenação, e aí começaram a perseguir os cristãos. E aqui também o texto mostra de maneira individual essa perseguição, tanto é que o texto destaca esse perseguidor implacável, que foi Saulo de Tarso. O texto diz que ele era implacável, irmãos, ele era implacável. A palavra, essa perseguição que começou contra os cristãos, ela era implacável. O texto aqui, a palavra grega traduzida aqui era por assolada, é um termo forte aqui, para mostrar que as pessoas tinham prazer em fazer isso. Elas tinham prazer em perseguir os cristãos, em matar os cristãos. Paulo, ele perseguia a igreja com sadismo mesmo, irmãos. E ele, nós vemos que ele lembra disso. Ele contando do seu ministério, do seu chamado, ele lembra claramente desse momento, quando, se os irmãos abrirem no capítulo 22, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 20, ele diz: quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, ele está dizendo assim: olha, Senhor, a tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Ou seja, ele lembrava, era uma coisa que ficou marcada na sua mente. Mas aí ele disse: olha, mas mesmo assim, né? Mas mesmo assim, eu mesmo realizando essa perseguição implacável, mesmo eu realizando essa perseguição, mas ele me disse, vai, está aí no versículo 21 do capítulo 22, mas ele me disse, vai, ou seja, você vai ser o meu instrumento, vai, porque eu te enviarei para longe, para os gentios. É por isso que Paulo, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios, né? Ele que desbravou, né? Ele que viajou para outros cantos levando o evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, mas o texto
vai além do grande pranto, né, daqueles irmãos. O texto vai além da grande coragem daqueles irmãos em prantear, em sepultar Estevão de forma digna, e descreve resumidamente também essa grande perseguição que sobreveio contra os cristãos. Mas aqui, irmãos, nós vemos no texto também a grande promoção do Evangelho e a grande alegria. Veja que o texto diz que veio uma grande... Apesar de tudo isso, irmãos, o texto diz que veio uma grande alegria que sobreveio para aquela cidade de Samaria. Entremente os que foram dispersos iam por toda parte, fazendo o que, irmãos? Pregando a palavra. Filipe, descendo na cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões que atendiam, elas recebiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxas foram curados. Lucas descreve aí os sinais, os prodígios realizados por Filipe. E aí ele descreve: houve grande alegria naquela cidade, na cidade de Samaria, onde o evangelho agora chegou. Lucas novamente aqui, irmãos, ele usa o mesmo estilo, né? Ele usa de maneira geral, e agora também ele usa de maneira individual, quando ele trata com Filipe. Vejam que aqueles irmãos, eles estavam fugindo de uma perseguição, irmãos. Aqueles irmãos estavam fugindo de uma grande, como o texto destaca aqui várias vezes, de uma grande perseguição, mas eles não ficavam calados, irmãos. Eles anunciavam o Evangelho. Anunciavam o Evangelho. Veja que aqui cabe uma palavra também sobre Filipe. Ele era um diácono. Ele foi um daqueles 7 escolhidos, eleitos para esse ministério diaconal. Mas nós temos em Atos, no capítulo 28, que Filipe também foi um evangelista. E aí nós precisamos considerar esses homens, tanto Estevão como Filipe, como se fosse um auxiliar apostólico. Tanto é que só vamos ver esses irmãos fazendo prodígios e sinais. Esse evangelista aqui que os irmãos vão ver no livro de Atos dos Apóstolos significa, porque uma pessoa que evangeliza, ele é um evangelista. Mas aqui, irmãos, essa palavra denota um auxiliar apostólico. Aqueles que estavam ali próximos, aqueles que estavam ali sob a direção dos apóstolos, fazendo esse trabalho de evangelismo e também de curas, de prodígios, como nós vemos registrado aqui. O comentarista Matthew Henry, ele diz que da mesma forma que Estevão foi um diácono mártir do cristianismo, Filipe foi um diácono evangelista, ou seja, um auxiliar apostólico. E como diz Paulo a Timóteo, escrevendo a sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 3:13, ele diz: pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Jesus Cristo. E é o que nós vemos aqui nesse homem. Foi o que aconteceu com Filipe, com Estevão. Foram os homens que atingiram um patamar privilegiado de trabalho e dedicação ao reino de Deus. Os irmãos, quando os irmãos estão acompanhando esse estudo no livro de Atos, podem pensar, ou podem imaginar que aqui nós estamos em poucos dias, ou mês, ou
algum tempo do tempo em que Jesus morreu, foi crucificado, toda aquela sequência de acontecimentos pós-Jesus Cristo. Mas aqui, irmãos, nós estamos mais ou menos 3 anos após a morte de Cristo Jesus. A igreja, vejam que já tivemos aí o registro de várias conversões, milhares de pessoas se convertendo a Cristo, e é o que nós vemos aqui, o registro desses acontecimentos. Há alguns estudiosos também que sugerem que Filipe, assim como Estevão, até mesmo alguns diáconos que foram eleitos naquele momento ali, registrado em Atos 6, eles fizeram parte daquele grupo de 70, dos 70, os irmãos conhecem bem, aqueles evangelistas enviados pelo próprio Cristo, e Jesus deu autoridade para que eles fossem de cidade em cidade, com o poder de realizar milagres, de expulsar demônios. Eles tinham toda essa autoridade de expulsar demônios, e o fato é que, de um modo ou de outro, Filipe, aqui temos Filipe que deixou um pouco esse ofício diaconal para ser um evangelista. Vejam, irmãos, eu gostaria de enfatizar aqui que todas essas coisas, irmãos, todos esses acontecimentos, tudo isso aqui está dentro da vontade de Deus. Tudo dentro da vontade de Deus. E podemos responder aquela pergunta inicial quando nós fizemos: onde estava Deus quando Estevão estava sendo morto, apedrejado por aqueles homens? E a resposta, irmãos, é que por causa daquela morte de Estevão, estourou aquela grande perseguição, e por causa dessa grande perseguição, agora o evangelho estava extrapolando os muros de Jerusalém. O evangelho agora estava sendo levado a outros lugares, a outras províncias. Tudo isso, plano de Deus, irmãos, plano de Deus, e nós precisamos entender dessa maneira. Todas as coisas estão debaixo do controle, do plano poderoso de Deus na nossa vida. Eu quero terminar com 4 lições para a nossa vida, irmãos. À luz desse texto que nós lemos, à luz desse texto que nós consideramos, eu queria terminar com 4 lições para a nossa vida. A primeira é a natureza da genuína piedade. Piedade, irmãos, não é só falar, não, é dizer que vai fazer, que faz isso. Piedade é praticar, é você fazer. Muitas pessoas se dizem piedosas, falam em fazer piedade. Aqui nós vemos, irmãos, uma prática da piedade. Vejam que quando aqueles homens pediram o corpo de Estevão, para sepultar o corpo de Estevão, mas não somente isso, irmãos, eles prantearam sobre o corpo de Estevão, diante daquela morte terrível de Estevão, e também diante daquela grande perseguição deflagrada ali. Vejam que aqueles homens manifestaram piedade de maneira prática. De maneira prática, irmãos. Não é dizendo, olha, coitado daquele nosso irmão. Eles foram lá, pediram o corpo de Estevão, prantearam, enterraram de maneira digna. E vejam aqui mostrando a coragem daqueles homens que não fraquejaram. Eles não foram covardes diante daquela situação, mas mostraram verdadeira piedade. Era um irmão em Cristo Jesus. Era um irmão que tinha demonstrado ali fidelidade a Deus. E eles não fraquejaram, eles não foram covardes. A genuína piedade não consiste apenas em palavras. Não consiste apenas em palavras, ela se traduz em termos concretos
de prática, de termos ousadia, coragem de nos associarmos a Cristo, irmãos. É por isso que nós somos chamados cristãos. Nós estamos unidos, é uma das doutrinas mais caras da nossa igreja. Nós estamos unidos com Cristo em todos os momentos. Tanto é que Paulo ressalta, na morte, na ressurreição, estaremos juntos com Ele na glória. Essa união com Cristo, e nós precisamos nos associar a Cristo em todos os momentos da nossa vida. Quando nós participamos da Santa Ceia, e hoje teremos essa oportunidade, irmãos, nós afirmamos isso. Nós somos de Cristo, nós temos essa aliança que Cristo fez conosco. Nós nos associamos em Cristo, Ele é o nosso Salvador, somos parte do corpo de Cristo. Nós somos agora como ramos na videira verdadeira. E temos que mostrar essa associação, não somente em palavras, irmãos, não somente em palavras, mas na prática, mostrando que somos corpo de Cristo. Outra lição, é uma lição de passagem, de morte, irmãos, que nós temos aqui. O texto parece não tenciona tratar sobre isso aqui, mas vejam como a Bíblia nos encoraja uma lição importante aqui, irmãos. Um sepultamento digno para os corpos dos crentes. Um sepultamento digno para os corpos dos crentes. Os irmãos vão ver na Bíblia o corpo de João Batista, Lázaro, o próprio Jesus tendo seus corpos sepultados. Muitos outros na Bíblia dando um tratamento digno, cuidadoso, respeitoso para o crente. Se nós olharmos bem em relação aos pagãos, desde os tempos antigos, eles não tinham essa preocupação, né? Nós vemos essa prática da incineração. Hoje está muito na moda, né? Essa moda da incineração. Mas o sepultamento cristão, ele tem um simbolismo muito importante, irmãos. Paulo fala isso lá na sua primeira carta, no capítulo 5. E o simbolismo é semear para frutificar, para que ressurjamos na glória, irmãos. Esse é o grande simbolismo. Ali está, quando nós sepultamos o corpo, nós estamos colocando ali uma semente. Uma semente. E é isso que nós devemos entender, que quando nós enterramos ali, nós cremos que ali não é o fim. É apenas uma semente que está sendo colocada ali, para que no dia da volta de Cristo sejamos ressuscitados. E a semelhança ao Senhor Jesus Cristo, nós vivermos eternamente com Ele. Outra lição que nós vemos aqui, irmãos, é que as perseguições, elas não devem nos desencorajar. Elas não devem nos desencorajar. Nós não devemos ver as situações adversas que nós passamos como estímulo para nós pararmos a nossa caminhada. Devemos lembrar sempre que Deus é soberano, todas as coisas que acontecem contribuem para o nosso bem. Deus está no controle, Ele conduz a nossa vida, Ele tem os seus planos, Ele tinha os seus planos na vida de Estevão, e Ele tem os planos na nossa vida também, irmãos. Nós precisamos crer, viver dessa maneira. E a história mostra que toda vez que a igreja foi perseguida, irmãos, ela avançou. Ela avançou. Progrediu, melhorou. E aquela frase, ela é muito pertinente. O sangue dos mártires foi a semente da igreja. Hoje nós vivemos assim, irmãos, parece nesse marasmo, nessa tudo igual, tudo parece que não vemos nenhum tipo de disposição por nossa parte. E que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. E muitas vezes eu vejo tipos de perseguições diferentes,
Eu me preocupo muito nas universidades, jovens sendo ali enrolados com informações que enfraquecem a fé desses nossos jovens nas escolas. E são perseguições sutis que nós passamos, irmãos. Mas nenhuma dessas perseguições deve nos enfraquecer, deve nos desanimar na nossa caminhada cristã. No Antigo Testamento, as perseguições tinham essa característica do castigo de Deus. Mas aqui não é a forma que Deus utiliza, mas Ele utiliza essa perseguição aqui para que a igreja avançasse, para que a igreja traspassasse os muros de Jerusalém e nos alcançasse. E a última lição aqui, irmãos, uma última lição que gostaria de extrair com os irmãos, de maneira muito prática nos dias de hoje, é que nós aprendemos que os crentes devem aproveitar as oportunidades que a providência de Deus nos dá para falarmos do Evangelho. Essa ideia de que, olha, nós vamos fazer um culto evangelístico daqui a um mês e vamos chamar um pregador e vamos... Isso é bom, irmãos, isso faz bem para a igreja, para nos trazer informações, sermos edificados, animados, mas evangelismo é todo dia, irmãos. Evangelismo é toda hora. Todo instante Deus está dando oportunidade para nós evangelizarmos. Vejam aqui, irmãos, nós não vemos aqui aqueles irmãos fugindo de Jerusalém, perseguidos de maneira violenta, assassinados, aqui estavam sendo, Saulo assolando a igreja com violência, e aqueles irmãos, eles não estavam protegidos, eles estavam fugindo de cidade em cidade, e essas informações nós vamos ver de forma mais detalhada depois, mas apesar disso, aqueles irmãos não estavam calados. Onde eles iam, eles estavam evangelizando, eles não se calavam diante da perseguição, daquela situação longe de casa, mas eles evangelizavam. Eles falavam das grandezas de Deus, de Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E é para isso que nós somos exortados na Bíblia, irmãos. O que Deus fez na sua vida? Deus mudou a sua vida? Você é convertido a Deus? Você é crente, você crê, e você guarda tudo isso para você? Você está preocupado com a sua vida financeira, estudantil, familiar, e toma todo o seu tempo com essas coisas? Tem alguma coisa errada, irmãos. Tem alguma coisa errada. A Bíblia aqui, ela não registra esse fato histórico aqui por acaso. É para que nós olhemos para esse registro aqui, para esses crentes, essas pessoas como nós, e também peguemos esses exemplos, irmãos, e vivamos honrando a Deus pelo que Ele fez em nós, honrando a Deus, mostrando quem nós somos, falando às outras pessoas o que Deus fez em nós. Não tem nada de absurdo, não tem nada de complicado aí, irmãos. Evangelizar é chegar para as pessoas e dizer, olha, eu fui transformado, eu não sou o mesmo, Deus mudou meu coração, mudou a minha vida. E se você não está fazendo isso, você está pecando. Você está pecando, você está desonrando o nome de Cristo na sua vida. Então, irmãos, que Deus nos abençoe para que nós, diante desse registro histórico, aqui da igreja primitiva, nós tenhamos como exemplo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada cristã aqui nesse mundo. Que Deus nos abençoe para isso, irmãos. Amém.